Bom, vamos lá, companheiros. Semana foi carregada de acontecimentos aí importantes, né? Vamos começar pelo terreno internacional e também por um dos principais acontecimentos, que é a ameaça de invasão, seja pelas tropas norte-americanas, seja por uma coligação de tropas de países vizinhos da Venezuela, na tentativa de derrubar o governo Maduro, que todos os governos de direita, a imprensa de direita, caracterizam como sendo uma ditadura, o que, na opinião deles, daria o direito deles derrubarem o governo. Logicamente que se o governo Maduro for uma ditadura, não for uma ditadura, isso daí não tem absolutamente nada a ver com a legitimidade de nenhuma intervenção militar na Venezuela. A única coisa que conta aqui é que a Venezuela é um país politicamente, formalmente independente, né? E não pode ser invadido como se fosse uma colônia que desobedeceu aí os ditames dos senhores do universo, como o Estado norte-americano, por exemplo. A questão ela é muito grave, né? Tudo indica que nós estamos realmente caminhando para uma solução imperialista de força contra a Venezuela, que é um sinal de que a política a tentativa, né, de desestabilização do governo Maduro por dentro da Venezuela fracassou, que se mostrou que as forças políticas de oposição, que são de direita, apoiadas pelo imperialismo, não têm efetivamente nenhuma consistência e não vão conseguir dar a volta por cima. Na realidade, pela situação que se criou, elas ficaram praticamente excluídas do regime político, né? A tentativa de insurreição nas ruas também fracassou. A tentativa de sabotar a Assembleia Constituinte convocada pelo governo também fracassou. E, portanto, parece bem natural que o imperialismo agora se disponha a utilizar a carta da intervenção militar. Essa semana aqui, há notícias de todos os lados de que as tropas colombianas, né, e brasileiras, da Guiana e a Marinha norte-americana no Caribe, quer dizer, cercando o país pelos 4 lados, se mobilizaram ostensivamente, né? Há rumores, não há notícias confirmadas, mas há rumores de que a fronteira da Venezuela com Roraima está cheia de blindados do exército brasileiro, e a mobilização de tropas da Colômbia é muito clara, né? Então, a situação acendeu aí uma luz vermelha, né, de alerta total para a possibilidade de invasão. Os norte-americanos estão ameaçando com um bloqueio total da economia venezuelana, né? E se isso acontecer, poderia levar a economia temporariamente a um colapso, o que facilitaria a invasão do país por um grupo de forças de países latino-americanos e dos Estados Unidos, né? Um colapso econômico poderia levar aí a distúrbios localizados em várias cidades, o que poderia servir de pretexto, dizendo que a população está se revoltando, o governo da Venezuela está atirando contra o povo, né? Que é o esquema que nós já vimos na Líbia, na Síria, em vários outros países, na Ucrânia, né, quando teve as manifestações,
em vários outros países, né? Tudo indicaria que está se montando uma grande operação militar contra a Venezuela. Diante desses fatos, nós temos que, em primeiro lugar, primeiro de tudo, fazer um chamado geral à esquerda brasileira e latino-americana para uma mobilização em defesa da Venezuela, né? Nós temos que levar aí as forças integrantes da Frente Popular, que são os que se opõem à intervenção na Venezuela, né, logicamente, uma proposta de mobilização em defesa da Venezuela. É urgente convocar um ato público, uma mobilização contra a intervenção militar. Nós temos que entender, companheiros, que a intervenção na Venezuela, como nós já falamos aqui mais de uma vez, tem tudo a ver com o golpe no Brasil, né? O golpe brasileiro é parte de toda uma política estratégica do imperialismo na América Latina e no mundo, né? E, logicamente, que a Venezuela é um dos pontos sensíveis dessa luta política que se desenvolve aí contra o imperialismo. Se o governo da Venezuela for derrubado pelo imperialismo, isso vai enfraquecer ainda mais as forças que no Brasil lutam contra o golpe, as forças que no Uruguai, na Argentina, no Chile, em todos os países, estão lutando contra as tendências golpistas e contra a política de terra arrasada do imperialismo nesses países. Isso é uma coisa evidente até para uma criança de 5 anos, né? E a gente tem que chamar a atenção, mais uma vez, para esse fato aí. Daí a necessidade fundamental de uma intervenção contra, de uma denúncia enérgica e uma intervenção contra o ataque à Venezuela, que pode se dar a qualquer momento, dada a subida da temperatura que nós vimos essa semana aqui, né? Isso aí está nos planos do imperialismo há muito tempo, não é de agora, mas agora parece que adquiriu uma nova qualidade, né? É bom lembrar que, um detalhe importante é o agravamento da repressão na Colômbia. Se a ditadura é na Venezuela, a tortura e o assassinato de dirigentes sindicais e dirigentes sociais é na Colômbia, ao lado, onde existe uma democracia, né? E esses assassinatos se dão em grande escala. A semana anterior, 2 militantes das antigas Farc, né, que agora mantém a sigla, mas mudaram de nome, se chamam Força de Ação Revolucionária do Comum, Farc, mas é um partido legal. 2 dos dirigentes foram assassinados em plenas eleições, o que mostra que o cálculo dos dirigentes das Farc, de que eles iriam se legalizar e poder se lutar pela opinião pública na Colômbia, é num tanto quanto otimista demais, né? Vários dirigentes foram assassinados, dirigentes sindicais, né? Existe um verdadeiro genocídio em marcha na Colômbia, o que provocou, inclusive, uma mobilização grevista conduzida por uma organização que continua na clandestinidade, que é a ELN, Exército de Libertação Nacional da Colômbia. E a situação também é muito tensa. Por que a situação na Colômbia é tensa? Porque a situação é uma situação de preparação para enfrentar o problema da Venezuela, conduzida, logicamente, pelos norte-americanos. Está aí a situação, né? Uma coisa curiosa é que a esquerda que denuncia o Maduro como ditador não denuncia o governo colombiano como genocida. Isso é bem interessante, porque o Maduro, ele teria, segundo esses setores de esquerda que atuam assim como papagaios da direita, ele teria reprimido manifestações. Na manifestação, uma pessoa teria levado um tiro. Não sei quantas pessoas teriam ficado feridas nas manifestações, etc. e tal.
Na Colômbia, os assassinatos são mais de 300 nos últimos meses. E não se vê a campanha dessas organizações para denunciar o que acontece na Colômbia. A preocupação é com o governo Maduro.